CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho do jogo do Tigrinho. Como é que o valor investido retorna para apostadores? Retorna mesmo? Então, retorna em parte, viu, Fernanda? Um pesquisador de segurança da informação chamado Igor Rincon, brasileiro, né? Ele publicou o resultado nessa semana de uma série de análises que ele fez sobre o jogo do Tigrinho, né, para isso. E aí, ele basicamente queria saber, na pesquisa dele, como é que era exatamente essa percentual, né, que o jogo fica com o dinheiro do apostador e como é que isso retorna, né, ou fica com o apostador ou fica com o jogo, né, para isso. Então, segundo o relatório que ele publicou essa semana, né, ele basicamente funciona da seguinte forma, o jogo, né, ele fica, tudo que o investidor, o apostador, na verdade, ele joga ou ele deposita no jogo, 96,81% desse dinheiro normalmente volta para o apostador. E a loja, né, ou seja, lá o Tigrinho, ele fica com 3,19% desse valor, né, que foi colocado lá, que foi colocado como aposta nessa situação, né? Ele checou uma série de parâmetros, né, a comunicação do aplicativo com os servidores do jogo, né, e viu exatamente como é que essa questão funciona. Ele viu também, né, uma questão interessante que é dos afiliados, né, ou seja, afiliados são aqueles influencers que fazem a divulgação do jogo do Tigrinho e eles colocam um link para você se inscrever no jogo através desse influenciador, chamado de afiliado. Quando o apostador faz sua inscrição, né, cria sua conta do jogo do Tigrinho através desse link, na verdade, esse apostador fica associado a esse afiliado. E aí o afiliado, na página de administração dele, ele pode ajustar quanto de valor, né, vai ficar para o jogo, quanto vai ficar para ele, né, dentro de um parâmetro, né, e quanto vai retornar para o apostador. Então, é uma questão interessante, né, porque, na verdade, o afiliado ele tem um certo controle, né, sobre quanto de dinheiro, né, qual a percentual do dinheiro investido pelo apostador vai ficar com o afiliado, vai ficar com uma loja, né, com o jogo do Tigrinho, e quanto vai retornar para o apostador. Essa margem, normalmente, ele pode chegar até a 30% desse valor que fica com o jogo, em parte vão ficar com o influencer também, ou com o afiliado. Mas, normalmente, a média é em torno de 10%. Então, o afiliado ficaria em torno de uns 10% do valor colocado pelo apostador, e os restantes desse dinheiro ficaria com a loja, né, ou com o cassino, né, do jogo do Tigrinho, né? Ele também definiu, também na pesquisa dele, o Igor, ele também definiu, ou descobriu como é que ficaria também o pagamento, ou seja, o próprio jogo, ele paga para os influencers, né, para os afiliados, para cada nova conta que é aberta com aquele link dele. Então, o influenciador ele ganha tanto no que os apostadores depositam, né, no jogo, quanto também para cada nova conta que é criada, né, ele também acaba ganhando nessa situação, né, nesse caso. Então, uma análise bem detalhada, o Igor é um profissional bem conhecido já no mercado, bem detalhado de como é que funciona, né, esse jogo do Tigrinho, como é que é a distribuição de dinheiro entre o cassino, né, o jogo do Tigrinho, os influenciadores e os apostadores. Mas aqui, voltando à conta aqui que você disse, né, que leu aí no levantamento, então os apostadores ficam com a maior fatia. Teoricamente, pela pesquisa, sim. O apostador ele retorna, uma grande parte do dinheiro fica com os apostadores mesmo. Uma pequena parte fica com o jogo do Tigrinho, né? Dividido em alguma percentual com os influenciadores, que eles chamam de afiliados. Eu imaginava que era bem menor esse percentual de volta. Eu também, sinceramente, também achei que fosse bem menor, mas pela pesquisa do Igor, né? Ele fez uma pesquisa bem detalhada, ele chegou nesses números, nesses valores aqui. Entendido. Agora, ainda é jogo de azar, né? Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. E veja, essa foi uma fotografia que o Igor descobriu na pesquisa dele. Não quer dizer que na partir da próxima semana esses percentuais mudem, né? Isso é uma questão que é bastante dinâmico isso, né? Ou seja, isso pode ser mudado, né? Ou seja, né, de qualquer forma pode ser mudado esses percentuais. Uhum. E os riscos disso?
Outra coisa é você depositar, né? Tem links falsos que estão na internet também, né? Para isso, e risco de você ter seus dados também coletados pelo jogo. Então, ou seja, é um jogo de azar, com certeza. Além do vício, né? Exatamente, né? Tem muita gente se Então, endividando aí, fazendo besteira por conta desse tigrinho. exatamente, né? Ou seja, assim, tem que lembrar que nem tudo, assim, você vai fazer um depósito, né? E pode ser que até retorne esse valor mais à frente para você, mas você pode perder uma série de vezes para depois ganhar lá na frente. Você nunca sabe, como é um jogo de azar, né? Não dá para prever. É. Ô, Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica aí do Twitter, da Starlink. Bom, Vamos exatamente, né? Ou explicar para os seja, ouvintes? a dúvida, né? Ou seja, se vai bloquear ou não. Vamos voltando um pouquinho na história. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez distribuiu uma estimação, né, para o Elon Musk, para que o X ele tivesse, na verdade antes, né? Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou uma série de bloqueios, né, que o X fizesse uma série de bloqueios em relação a contas do Twitter, né? O X agora, o antigo Twitter. O Elon Musk, na verdade, né, o X falou que não iria fazer porque não tinha seguido o rito do processo, né, normalmente de investigação sobre isso, que era uma decisão completamente arbitrária e não seguiu. E aí o ministro ameaçou com prisão de funcionários do X aqui no Brasil, então o Elon Musk decidiu encerrar as atividades do X no Brasil. Então, o X não tem escritório no Brasil, não tem representação no Brasil e não comercializa nada mais no Brasil. Ou seja, quem quiser fazer uma propaganda, por exemplo, no X, não tem como mais, porque não tem escritório no Brasil para isso. Então, o X, ele hoje opera gratuitamente para todos os colaboradores, todos os usuários, né, de internet no Brasil, para isso. Então, nessa situação. E aí, o ministro, ele intimou o Elon Musk para que indicasse um representante no Brasil do X, né? E se não fizesse isso em 24 horas, ele iria bloquear o X no Brasil. E aí o X falou que não ia fazer isso, que não ia indicar ninguém, né? E aí ficou naquela situação, o prazo era até ontem, às 8 horas da noite. Pelo menos eu testei aqui um pouco antes do CBN Tecnologia, continua funcionando o X normalmente aqui no Brasil. Pelo menos para mim aqui funcionou perfeitamente bem. Então, essa é uma questão bastante controversa. Por quê? Primeiro, né? A intimação foi contra o Elon Musk, mas o Elon Musk não é o dono da empresa, né? Não é o dono do X. Na verdade, o X é uma empresa do grupo do SpaceX, onde o Elon Musk tem apenas 42% da empresa. Ele nem é o majoritário na empresa para isso. A intimação deveria ter ido, né, para a CEO do X, que é a senhora Linda Yaccarino, né? Ela é a CEO, ela tem o poder sobre, né, a empresa em si, né? Outra questão é que se o X deixou o Brasil e não tem mais negócios aqui, não precisa mais de representante aqui também. Outros sites gratuitos não têm representantes no Brasil, por exemplo, Wikipedia, Projeto Gutenberg, serviços de e-mail, serviços de VPN, uma série de sites que hoje oferecem serviços gratuitos para o Brasil não têm escritórios no Brasil também. Ou seja, isso é necessário quando tem algum tipo de negócio no Brasil. Então, realmente é uma decisão bastante controversa nessa situação em relação a isso. E aí, para completar, ontem o ministro bloqueou as contas da SpaceX, na verdade da Starlink, que é uma outra empresa que não tem finalidade nenhuma relacionada ao X em relação a isso. Então, é uma discussão bastante controversa sobre tudo isso que está acontecendo, viu, Fernando? Ele bloqueou para pagar a multa pelo funcionamento sem um representante no Brasil do X. Sim, mas Ele vinculou uma empresa a outra. Mas não tem vinculação nenhuma das duas empresas. Sim, é isso que o mundo jurídico está questionando hoje. Ele não poderia fazer isso. A única coisa é que tem alguns sócios que são comuns das duas empresas, só isso. Até a ramo de atividade é diferente, não tem integração de serviço nenhum de um com o outro, nada. Ou seja, então, realmente é uma decisão bastante controversa isso. Mas ele não tirou o X do ar. Não tirou, está funcionando no ar. Eu testei agora, há pouco antes de entrar no ar aqui, eu testei o X, continua funcionando sem nenhum problema. O nosso perfil no X também está recebendo informações aqui de forma atualizada. Agora, o fato é que para tudo isso, qual é o pano de fundo? É que o X não cumpre nada que a justiça pede, né? Sim, ele não cumpre nada, não cumpriu, né? Segundo ele, porque não seguiu o devido processo legal, né? O rito legal dos processos, e não cumpriu. Ok, aí ele resolveu sair do país, né? Então, ok, não tem mais nenhuma vinculação com nada aqui no Brasil. Então, o bloqueio em si, né,
me parece, né, pelo menos uma decisão bastante controversa sobre essa ótica, né? As decisões tinham uma ligação direta aí com conteúdo golpista, com ataque às instituições, haviam pedidos, né, para que aquelas contas fossem removidas e eles não atenderam, né? Então, assim, a discussão começa lá no processo democrático. Exatamente, mas assim, a discussão é, será que teve um processo legal atrás disso? Aparentemente, não. Então, ou seja, acho que é interessante a gente olhar com mais detalhes sobre essa situação, né? Pois é. E aí, olha só, o X, como é que ele se alimenta, assim? As pessoas pagam para estar no X? Não, a propaganda é que alimenta o X. A propaganda que alimenta o X. Só que agora não tem como o brasileiro, né? Tem propagandas internacionais, mas não tem como o brasileiro agora mais, uma empresa no Brasil quer fazer uma propaganda no X, não tem mais como, né? Porque não tem representante no Brasil, né? Não tem nenhum tipo não tem como ir lá e pagar, depositar para o X, porque não tem conta mais no Brasil, não existe mais operação comercial no Brasil do X. É como eu falei, o Wikipedia. Wikipedia é o site de enciclopédia aberta na internet. É um serviço gratuito, não cobra-se nada e não tem escritório no Brasil, né? Outro serviço de e-mail gratuito, que a gente tem vários na internet, que oferece serviços gratuitos, inclusive para brasileiros, que não tem escritório no Brasil, né? E assim, uma série de outros sites também não tem escritório no Brasil e não são bloqueados contra isso, não são instados a ter um negócio, né, instados a ter uma indicação de um representante no Brasil. Então, ou seja, é bastante controverso mesmo. Ó, o Álvaro tá até me atualizando aqui agora de que o Elon Musk disse o quê? Que vai dar internet de graça para todo mundo, né? Ele prometeu Sim. fornecer o sinal gratuito da Starlink no Brasil durante o bloqueio das contas. Essa decisão aí do STF visa as multas do X, empresa vinculada então a ele, né? Só esse resumo aqui, como o Gilberto já disse, né? E então a SpaceX continuará com o serviço mesmo sem receber os pagamentos. E a Starlink está contestando, mas diz que vai deixar, então, de graça o sinal para o Brasil durante esse bloqueio de contas. Até Exatamente. o presidente Lula entrou no debate hoje, viu? A matéria do Globo também está dizendo o seguinte, ó, Lula disse, cobrou que o empresário sul-africano Elon Musk, que é o dono da rede social X, respeite decisões da Justiça brasileira, no caso do Supremo Tribunal Federal. A plataforma diz que informou ontem que não vai cumprir com a determinação do ministro, Alexandre de Moraes, para indicar um representante no país, o que motiva a suspensão das atividades na plataforma. E aí o que disse o presidente, Lula, todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil, ele está subordinado à Constituição brasileira e a leis brasileiras. Se a Suprema Corte tomou uma decisão para ele cumprir com determinadas coisas, ou ele cumpre, ou ele vai ter que tomar uma outra atitude, disse o Lula durante uma entrevista hoje. Não é porque o Elon Musk tem muito dinheiro que ele pode vir a desrespeitar a nossa legislação. Esse cidadão não é um cidadão do mundo, é um cidadão americano, mas na verdade ele é da África do Sul, né? Sul-africano. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo deputados, ofendendo senadores, ofendendo a Câmara, a Suprema Corte, e tem que respeitar o que diz a Justiça hoje, o Lula saindo em defesa do Supremo. Aliás, Fernanda, ontem o Elon Musk publicou no X uma arte, né, de inteligência artificial com um homem atrás das grades, né, um homem careca atrás das grades, e colocou a tradução e ainda marcou o ministro: um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real, marque as minhas palavras. Então até de ameaça, Meu né? Deus. Então, Fernanda, essa questão do ponto é de ter negócios no Brasil, né? Foi a frase do presidente Lula, né? Ele não tem negócio no Brasil. Então esse é o ponto. O X não tem mais negócio no Brasil. Então, ou seja, essa é uma questão importante, a gente tem que ter essa situação. Ontem, realmente, eu vi, inclusive, e-mails da Starlink enviado para os clientes falando que ia ser de graça, né? E o mais interessante é que hoje tem um documento do próprio Exército falando que se o Starlink sair do ar, né, o Exército depende, né, única e exclusivamente do Starlink para fazer uma série de operações, né, aqui dentro do território brasileiro. Então, ou seja, tem que observar exatamente como é que isso vai se desenrolar, né, para essa situação. Mas a gente tem que ter tranquilidade nessa hora para analisar exatamente como é que a situação na realidade está acontecendo, né? Ou seja, o X está no Brasil, tem operações comerciais no Brasil, sim ou não, né? Então, ou seja, essa é uma situação que tem que ser observada.
E É que torna preocupante, né, Fernanda? Só fazer um comentário, porque se o Exército Brasileiro tem essa questão, então, de ter um serviço oferecido por Pelo Elon Musk, Starlink. e ele está, assim, dando opiniões políticas dessa dimensão, o que garante que nada vai estar influenciando também nesses serviços, que esses serviços vão estar seguros também, enquanto ele trava aí uma guerra, pelo menos argumentativa, contra o Estado brasileiro, né? E guerra antiga essa, né, Gilberto? Verdade, exatamente, Fernando. Então a gente tem que observar, acho que tem falha de todos os lados, a gente tem que realmente ter tranquilidade para analisar exatamente onde é que teve excessos de todos os lados, né, na minha visão. Então a gente tem que analisar exatamente como é que isso vai se desenrolar e ter um pouco mais de calma também nessa hora. Vamos para mais destaques desta Vamos lá. semana? Viralizou. Bom, Conta aí. continuando no X, né? O X lançou essa semana, né? Ou está testando essa semana, na verdade, um novo recurso de videoconferência. Agora vai ser possível fazer videoconferências, né, através do próprio X. Eles já tem um ambiente interno testando e vai abrir concorrência com o Zoom, Google Meet e o Microsoft Teams. Vamos ver como é que vai ser a comunicação, né? Ou seja, a videoconferência feita pelo X, né? Outra notícia que talvez desagrade a muitos usuários é que o Instagram está abandonando aqueles populares filtros de realidade aumentada feitos por terceiros, né? Na verdade, vão ficar apenas aqueles filtros de realidade aumentada que coloca lá carinhas, né? Coloca lá uma outra imagem por cima da imagem lá do vídeo do Instagram, né? Vão ser desativados a partir de 14 de janeiro do ano que vem. Então, até 14 de janeiro do ano que vem, a gente vai ter ainda disponibilidade desses filtros de realidade aumentada no Instagram, mas depois desse dia vão começar a ser desativados, né, esses filtros para isso, né? E para a gente terminar, né, uma curiosidade, né, ou seja, quem lembra lá do filme lá do Exterminador do Futuro, né? E aí tem lá uma frase lá no filme dizendo que no dia 29 de agosto, ontem, né, falou de 2024, né, a Skynet, aquela rede de inteligência artificial, ela iria dominar o mundo, né, ia ter consciência, né, a partir desse ano agora, 2024, em 29 de agosto de 2024. Então, será que a IA vai realmente tomar conta? Parece que não, né? A data era ontem, então parece que não fez, não aconteceu, mas pode ser que aconteça mais para frente, né? É isso. Gilberto, te agradeço, muito obrigada pela participação e até a semana que vem. Obrigado, Fernanda, obrigado aos ouvintes pelas participações, até a semana que vem, esperamos que com o X continuando no ar, né? Vamos ver, até lá.